Bom dia, é fim de semana de ressurreição. A gente, família de Deus, povo que nasceu de novo, que crê que o Senhor Jesus é Rei. Esse domingo a gente comemora a ressurreição do Senhor Jesus da morte. Eu não vou nem usar muito a palavra Páscoa, porque está tão envolvida com tanta coisa que não é o que deveria ser. Eu vou usar a palavra ressurreição, manhã da ressurreição. Há 2000 anos atrás, a gente não sabe se é essa data, mas é a data que a gente escolheu como família de Deus, para comemorar o dia da maior vitória. É o dia que mudou tudo. É daqui que parte a nossa fé. E eu queria deixar de início 2 versículos com você lá no livro de Hebreus. Quero só que você guarde no seu coração enquanto eu compartilho algo com você. Quero te preparar para amanhã, que é domingo. Você está com o coração cheio de vontade de comemorar, de agradecer, de sentar com a sua família, de contar a história, de relembrar, chorar, alegrar com a vinda do Senhor Jesus na terra. Os 2 versículos são versículo 11 e versículo 12, no capítulo 2, em Hebreus. E diz assim, que o que santifica e os que são santificados são da mesma família, vêm do mesmo Criador. E o próximo versículo diz assim, por isso, Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos e irmãs. Já parou para pensar que há 2000 anos atrás, digamos que o dia foi desse fim de semana mesmo, há 2 a 3 dias para trás, falando 2 porque ainda é sábado hoje, mas há algumas horas para trás, Jesus estava sendo preso. Estava sendo preso pelo seu próprio povo, a liderança de Israel estava prendendo ele, com a ajuda do traidor. A gente conhece a história bem. E ele foi julgado pela liderança de Israel, para depois ser levado perante o Império Romano. E o que fez com que eles naquele dia apelassem tanto? Eles acompanhavam Jesus há 3 anos fazendo o que só Deus poderia fazer, além de perdoar pecados, curar enfermos, do tipo sarar um leproso, abrir os olhos de um cego de nascença, trazer uma pessoa de volta para a vida. João diz que ele fez tantas outras coisas que, se tivesse sido escrito, não caberia em toda a terra a quantidade de livro. A rapaziada agora digital não consegue nem imaginar isso, né? Mas livro de folha, João diz que não haveria espaço na terra para poder guardar tudo que Jesus tinha feito. Eu estou enfatizando isso para você imaginar como ele caminhou durante esses 3 anos. E a gente sabe que a turma religiosa, os estudiosos da época, tinham que manter uma aparência, manter uma postura, para que, não perante Deus, mas para que o povo visse eles como líderes e continuasse mantendo aquela tradição. Eles viam ele e eles se iravam, mas o que aconteceu naquela noite? Jesus disse algo que a rapaziada não suportou. Foi a última gota, a gota que faltava. A Bíblia diz que ele foi levado perante o sumo sacerdote, e você vai entender bem por que ele é levado perante o sumo sacerdote em breve. Porque quando ele é trago perante o sumo sacerdote, eles indagam ele, você é o Cristo? Você é o Messias, o Filho de Deus? E a pergunta era para pegar ele, de alguma forma. Porque se ele fala, eu sou o Filho de Deus, eles queriam matá-lo. Porque você é um ser humano se igualando a Deus. Mesmo que ele já tinha falado isso várias vezes. A pergunta, você é o Cristo, o Messias? Cristo significa ungido de Deus, o separado. E existia só 2 tipos de pessoas que eram ungidos em Israel. Um era ungido para ser rei. Lembra a história de Davi, é uma bem conhecida, que Deus enviava um profeta, ungia uma pessoa, e a partir daquele dia a pessoa era separada, mesmo que ela ainda não estivesse reinando.
Ela era separada e Deus começava a tratar com ela e tratar com as pessoas ao redor, tirar o rei que estava no trono. E a unção fazia com que aquela pessoa fosse separada perante Deus, para futuramente ser separada perante o povo. Deixa eu tomar meu cafezinho que o dia está perfeito. O segundo tipo era sumo sacerdócio, também escolhido por Deus, linhagem de Arão, levita. Deus escolhia, Deus mandava que ungisse, e depois da unção aquela pessoa podia fazer o que nenhum outro podia. Ele podia entrar na presença de Deus, não só no santo lugar, no santuário, mas no santo dos santos, trazendo oferta do povo, trazendo sangue de animais. E ele levava as notícias, o querer de Deus, da presença de Deus para o povo. Ele se tornava uma ponte, uma porta, um caminho. Então, quando eles perguntavam a Jesus, você é o Messias, é o ungido de Deus, o Cristo? Cristo não é o sobrenome de Jesus. Ele não falou que era, mesmo sendo. Eles queriam que ele caísse nessa armadilha. Jesus fala algo que tem que lembrar que essa galera aqui, esses religiosos, eram estudiosos da palavra, eles conheciam tudo. O Velho Testamento, todos os profetas, as profecias dos profetas, as visões, os sonhos, os poemas escritos por Moisés, por Davi. Eles conheciam o Pentateuco de trás para frente e frente para trás. E quando Jesus fala com eles quem ele é, a resposta que Jesus dá, a resposta é essa: em breve vocês verão o Filho do Homem subindo nas nuvens e assentando à destra de Deus. Está escrito em 3 dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu acho que só João não tem essa passagem. Essa resposta de Jesus faz com que o sumo sacerdote rasgue a roupa e comece a falar: blasfêmia, esse homem precisa morrer. E eles queriam matar ele crucificado. Não bastava só matar, tinha que ser uma morte de humilhação, morte de bandido. E eles começam a gritar, porque o que vem na mente deles é automático. Quando Jesus fala que o Filho do Homem, eu não sou o Filho de Deus ou ungido, eu sou muito além, eu sou o Filho do Homem, vem na mente deles uma passagem no capítulo 7 de Daniel, que é uma visão, um sonho de Daniel. Eu vou ler só esses versículos para vocês, não sai não, são poucos. Porque eu quero que você entenda o que fez aquela galera ficar apavorada. Daniel estava tendo um sonho, e nesse sonho ele via um monte de animais, bestas, que ele fala. E essas bestas tinham chifres, bem parecidas com as bestas de Apocalipse. E os chifres tinham olhos, e alguns chifres blasfemavam e eram arrogantes, falando que eles eram os líderes, arrogantes contra Deus. E na visão, é isso aqui que Daniel vê. Depois você lê aí, capítulo 7, do versículo 9 em diante. Ok. Diz assim: continuei olhando na visão, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã, o seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades, ou seja, 10 milhares de 10 milhares, estavam diante dele, e assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. No meio daquela turbulência de bestas feras que eram reis e reinados, depois a gente vê aqui a interpretação do sonho ou da visão, no meio daquela turbulência de reinos e reis falando que eram e que são, que governam a terra, ele para a visão e ele vê o ancião de dias se apresentar. E aparece e senta num trono, um trono de fogo, com fogo saindo na frente, e ele descreve um ancião de dias, o rei de Israel, Deus de Israel, o Pai, Abba,
Ele vê a glória de Deus manifestando e com um motivo. Na frente dele tem milhares de pessoas. Ele vestido de branco, cabelo branco, toda a glória de Deus manifesta. E a Bíblia diz que os livros se abrem. É julgamento, é dia de julgamento. Aquela graça dos reis e dos reinados acabou, aqui para tudo. Ele está vendo. E ele continua assim. Versículo... quando os outros animais foram... Então, olhando por causa da voz insolente, um rio de fogo. Ok. E aí, versículo 11. Então, estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre daquelas bestas proferiam. Estive olhando e vi que o animal foi morto. Foi destruída aquela besta. O animal foi morto, o seu corpo desfeito, entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, os outros reinos e reis, foi-lhes tirado o domínio, perderam a força e a glória. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida, por um prazo e um tempo. Eu estava olhando em minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens, e é isso aqui que eu quero que você veja. E vim nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, foi-lhe dado glória, foi-lhe dado reino para que os povos, as nações e homens de toda língua servissem-o. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Imagina comigo, isso é Páscoa. Presta bem atenção, para você. Amanhã você tem um motivo para comemorar. Ele está vendo a glória de Deus parando a terra, destruindo a besta, destruindo esse pessoal, as pessoas que acham que são deuses, dominam a terra, os reis e reinos. E começa um julgamento. O ancião de dias está sentado, milhares, 10 milhares de 10 milhões de pessoas estão sentados com ele, ou estão perante ele, e é sentado com ele a glória angelical, a população celeste, e no meio daquele cenário, parece um ser humano. Daniel fala que ele vê um com aparência de filho de homem. No meio daquele mundo espiritual, daquela glória, sobe nas nuvens diferente. Ele não parece com os homens que se tornaram bestas, abaixo da aparência da imagem de Deus, mas sobe com imagem de homem. E ele entra na sala do trono. A Bíblia diz que ele é trago até o trono do ancião de dias. E é dado a ele toda glória, toda honra, poder. E o reino desse ser humano nunca se acabará. É isso que eles viram na mente deles. É por isso que eles rasgaram a veste. É por isso que eles falaram, basta. Não dá para aguentar mais hoje. Esse cara está falando que ele é o humano que Daniel viu. Que reinará com Deus. Que está sentado à destra de Deus, reinando com ele eternamente. É por isso que eu deixei Hebreus com você primeiro. Você não pode esquecer que aquele que santifica e os que são santificados são da mesma família. E que esse Jesus, o Filho do Homem, não se envergonha de te chamar de irmão ou de irmã. Foi ele que ressuscitou na Páscoa. Foi dado glória, honra, poder para ele, porque ele é o único que venceu a morte e nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Pois é, já são quase 15 minutos, eu vou deixar você curtir o resto do dia.
Eu espero que você ouça essa palavra antes que chegue a Páscoa, para você comemorar a Páscoa como filho e filha, como herdeiro, sabendo que tem no céu, no meio daquela glória, de toda aquela honra, de toda aquela majestade perante o ancião de dias, um humano que depois de ressurreto tinha novos recursos, ele aparecia e desaparecia, mas que continua sendo filho do homem e não se envergonha de você. Um beijo. Fiquem com Deus, paz.